Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Assim diz a palavra. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam ao correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos que aqui não estão impressas palavras em papel de forma aleatória, mas esta é a verdade revelada do teu coração para nós. Leva-nos a compreender a graça que existe em ver através dos olhos de Cristo a nossa vida neste mundo, para que tudo quanto fizermos encontre satisfação plena no Senhor, para que a sua graça conosco de forma alguma seja vã, mas que em ti encontremos verdade e suficiência eternas. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós iniciamos uma nova série de sermões expositivos e iniciamos esta série de sermões no livro sapiencial ou livro de sabedoria e também poético de Eclesiastes. Eu intitulei essa série de sermões como Bem-vindo à Vida Real. De fato, ao longo das próximas semanas em que nós vamos viajar por todo esse trajeto ao longo do livro de Eclesiastes, nós vamos cada vez mais descobrir e abrir os nossos olhos a partir de uma ação do Espírito por meio da sua palavra do que de fato é a vida real. E quando eu digo para você bem-vindo à vida real e te dou boas-vindas à vida real, você pode me perguntar, por que bem-vindo à vida real? Por acaso a vida que tenho vivido hoje é uma ilusão? Por acaso a realidade que eu estou vendo agora com os meus próprios olhos, quando olho para a direita e para a esquerda, quando olho para frente, será que tudo isso é uma ilusão? Eu vou te dizer que a resposta é sim, e que a resposta também é não. Você pode me perguntar, será que existe uma outra realidade, diferente da realidade que eu estou vendo, uma realidade que coexista, que exista ao mesmo tempo com aquilo que nós estamos vendo? A resposta que eu vou te dizer é sim, e também é não. O título dessa série de sermões tem a intenção de que tudo pareça, a princípio, um pouco contraditório, ou um pouco dúbio, como se houvesse mais de um sentido e nós estivéssemos no meio desses sentidos tentando encontrar qual é a realidade, porque na verdade o livro de Eclesiastes se trata disso e daquilo também. O livro de Eclesiastes retrata sobre a vida humana, nua e crua, dos sonhos que nós criamos, das expectativas que nós criamos quando cremos que os nossos sonhos e as nossas expectativas em algum momento vão ser capazes de mudar a realidade da terra.
Em algum momento eu vou conseguir fazer algo diferente que ninguém fez e vou mudar a minha realidade. Eclesiastes vem para frustrar essa intenção, dizendo que a realidade nua e crua do ser humano é que nós estamos pisando num chão que está regado de sangue, lágrimas e suor. Nós estamos pisando em um chão de sofrimento e de dor. E quanto mais nós andarmos nesse chão, mais nós veremos como tudo de fato é inútil e passageiro. Mas também Eclesiastes está falando daquilo. Ele está falando de uma realidade que existe para além do que os olhos veem, enquanto os olhos podem enxergar. E essas duas realidades não estão separadas, ainda que nós julguemos que possam estar. Eu não sei se você conhece uma imagem que se chama estereograma. Vou repetir, estereograma. Você pode jogar no Google depois e fazer uma pesquisa. O estereograma é como se fosse uma arte digital, em que você bate o olho e você não enxerga nada do que um monte de desenhos confusos. Mas quando você coloca um dedo na frente dos seus olhos e os seus olhos ficam um pouquinho vesgo, quando você desfoca a sua visão, você vai ver que naquela imagem que não aparenta ter nada, vai estar uma outra imagem. Esses livros de estereograma costumam estar presentes em consultórios médicos e odontológicos por aí. Quando você está esperando, você acha que aquilo é um livro de arte que não dá para entender nada. Mas quando você fica um pouquinho vesgo diante de um estereograma, você vê um sapo, você vê um coelho, você vê uma cruz, você vê uma imagem saltando em 3 dimensões, mas você precisa desfocar a sua visão. Você precisa misturar aquilo que você enxerga normalmente para que aquela imagem surja diante dos seus olhos. O livro de Eclesiastes é um pouco assim. A uma primeira leitura desatenta, você vai entender apenas a realidade nua e crua, aquela que desnuda a sua mente de sonhos e expectativas e prova que todos os seus sonhos são inúteis. Eles podem até por um momento fazer algum sentido, mas independente do que você queira ou tente, nada muda debaixo do sol. Mas ao mesmo tempo o livro de Eclesiastes traz sob as lentes corretas o intuito do que Deus quer revelar para aquele que tanto busca o entendimento do sentido do viver na terra. Eclesiastes é uma palavra traduzida do termo original do hebraico deste livro, que se chama Coelet. Coelet significa pregador, ou aquele que ajunta uma assembleia para si, aquele que fala diante de uma comunidade. E talvez as contradições do livro de Eclesiastes possam começar aqui. Nós vamos, ao longo dos 12 capítulos, observar que nós temos um pregador, um mestre, falando sobre coisas da vida. E quanto mais esse mestre fala sobre coisas da vida, ele vai sendo muito, talvez numa primeira visão, sem cruzar os olhos, pessimista diante do que é viver. E somente nos últimos versículos do capítulo de número 12, nós vemos uma outra voz, que aparentemente é uma voz diferente dessa voz que falou conosco ao longo de todo o livro. Essa voz faz como se fosse uma crítica a tudo que o mestre ensinou, dizendo: olha, tudo que foi dito é inútil se não houver temor do Senhor. Nesse primeiro momento, parece que então, todo o livro de Eclesiastes é um tanto de sabedoria que não tem sentido para nada na nossa vida, e que só no final alguém traz à luz dizendo o que realmente vale a pena. Mas isso não pode ser verdade, porque se esta visão fosse verdade, de que existem duas vozes em contradição, eu teria que dizer que todos os 11 primeiros capítulos de Eclesiastes não são palavra de Deus. Mas se o que nós temos nas mãos é a palavra inspirada de Deus, então tudo que está escrito na Bíblia, inclusive em Eclesiastes, é a palavra de Deus. Seria muito mais fácil eu dizer que nestes 11 capítulos, em que tudo é tão pessimista, tão triste, tão fatalista, não foi Deus que disse: o que eu entendo agora é o que está no capítulo de número 12, não. Talvez você não tenha colocado as lentes corretas para entender o que Deus quer revelar ao seu coração. Para tanto, nós precisamos pedir o auxílio ao Espírito, para que o nosso coração compreenda qual é a verdadeira realidade. Eu preciso adentrá-la, para que haja na minha vida algum verdadeiro sentido. Talvez até agora você deve estar falando: nossa, quanta coisa, que complicação, que contradição, que coisa. Mas eu te pergunto, a vida é simples? A sua vida é simples?
Você consegue tomar decisões fáceis, como se tudo fosse preto e branco? Não. O livro de Eclesiastes pode ser definido mais ou menos com o que a gente encontra em outros livros de sabedoria na Bíblia. Provérbios é um livro de sabedoria. No capítulo de número 26 de Provérbios, versículo 4 e 5, escute o que está escrito: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Olha o versículo 5. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Meu Deus, o que eu faço agora? Responda ou não responda ao insensato? Cedo ou não cedo? A Bíblia é complexa, a vida é complexa, Eclesiastes é complexo, mas o coração do homem é complexo como águas turbulentas, como dizem Provérbios no capítulo de número 20, mas aquele que tem sabedoria o desvendará. E nós sabemos que a sabedoria vem de Deus, e essa sabedoria é revelada a todo aquele que anseia conhecê-lo e vê-lo revelado a nós. Neste panorama geral que eu estou fazendo para você do livro de Eclesiastes, talvez você se confronte com o livro mais difícil da Bíblia, Eclesiastes. Mais difícil para nós entendermos, mais difícil para mim, enquanto pregador, pregar. Mas este desafio é porque Eclesiastes talvez seja o livro mais útil das Escrituras para todas as eras, em todos os tempos, porque em Eclesiastes está contida toda a verdade da criação, da redenção e do Evangelho. Eclesiastes vai deixar você completamente despido, até que você se olhe no espelho e enxergue como você se sente autossuficiente para realizar e para decidir, como se as coisas dependessem da sua capacidade, ao mesmo tempo, como é de praxe, temos ouvido aqui, ao mesmo tempo que Eclesiastes também vai mostrar como você é frágil na sua separação total de Deus. Se eu pudesse definir o livro de Eclesiastes para um leitor desatento, em um primeiro momento, eu diria que Eclesiastes é como aquele filme de investigação, em que o culpado passa por desapercebido aos nossos olhos durante as 2 horas de filme. Ele é aquele bandido que é o mais bonzinho, o mais agradável, o que menos alguém tem desconfiança sobre ele, e quando chega nos últimos minutos do filme você fala: ah, me enganou, era você o tempo inteiro. Eclesiastes talvez seja esse livro em que você está lendo, e chega no final, você compreende que há algo que não estava certo desde o começo, mas que nós vamos aprender desde o começo, conforme a revelação de Deus. E talvez você não consiga identificar o bandido no filme de investigação logo no começo, por conta das suas preconcepções do que é uma pessoa ruim ou do que é uma pessoa bandida. Quando alguém não tem as características que você espera para um bandido, para um falsário, você não consegue enxergar que aquela pessoa pode ser falsa. Talvez a leitura de Eclesiastes muitas das vezes é errada, porque nós temos a nossa leitura com os nossos pressupostos, com as nossas concepções. Mas se Deus revela-se a nós para nos dar um entendimento novo que vem da parte dele, então assim os nossos olhos são abertos, porque há 2 perigos quando nós lemos este livro de forma errada. Ao vermos que nada é novo debaixo do sol, que tudo se repete e que não há para onde eu corra, se eu fico parado, se eu corro uma maratona, se eu tento construir, não há nada que mude, tudo acaba em morte, destruição e perda, nada. Eu tenho 2 perigos. O primeiro perigo é que se eu não ler Eclesiastes com as lentes corretas, nós vamos ser levados a um profundo desgosto de viver. Ou talvez a uma profunda revolta, e essa revolta também não vai levar você a lugar nenhum, e aí você vai chegar a um lugar de conformismo, de modo que a sua vida seja uma vida de, quer saber, eu vou só viver, nada dá certo, tudo dá errado, ou se der certo, não muda nada, eu continuo perdendo, e nesse conformismo estoico, é como se você estivesse numa cama de UTI, e estivesse aos poucos morrendo, quando aquele momento fisiológico em que o corpo entra num estado que nós chamamos de redução de metabolismo, os órgãos passam a funcionar lentamente e bem devagar para poupar o máximo de energia. Se nós olharmos para Eclesiastes como um pessimismo debaixo do sol, talvez nós vamos vir à igreja porque temos que vir, talvez nós vamos ler a Bíblia porque temos que ler,
mas eu não aguento mais e eu espero que acabe. A segunda coisa que pode acontecer numa leitura inadequada do livro de Eclesiastes é que ele pode ser um estímulo egocêntrico e rebelde. Você pode dizer, não, comigo vai ser diferente. Na minha vida vai haver outra forma, o meu esforço vai me levar a um lugar diferente do que qualquer pessoa já foi, porque eu sou sagaz, porque eu tenho gana, porque eu tenho força de vontade, mas também isso vai ser frustrante, porque nada muda as regras de Deus impostas sobre este mundo caído. Eclesiastes é então um livro sobre um ciclo interminável e decadente. Do que se trata então Eclesiastes nessa profusão de coisas que pode significar as palavras que aqui estão escritas? Na verdade, entenda, para que nas próximas semanas esta seja a base do seu entendimento para o que você vai aprender ao longo dessas exposições. Eclesiastes é uma risada irônica. Eclesiastes é um caçoamento de quem busca poder, fama, sexo, dinheiro e prazer. Mas também Eclesiastes é uma risada irônica de quem busca sabedoria, conhecimento, status, posição social e evolução espiritual. Eclesiastes é uma risada irônica de quem acha que há um caminho para si, em que encontrará felicidade plena e satisfação distante de Deus. Tudo é ridículo, tudo é passageiro, não importa a intenção. Pode parecer até muito pessimista, mas há um propósito. A realidade da vida debaixo do sol, sem o temor a Deus, é o que nos faz buscar temer ao Senhor, para que as cores que nós enxerguemos passem a ter sentido. E mais, muitos podem dizer que Deus está fora de Eclesiastes, mas isso não é verdade. No versículo 26 do capítulo 2, Deus está presente dando prazer e sabedoria ao homem. No versículo 18 do capítulo de número 3, Deus é soberano e conduz todas as coisas. No versículo 4 do capítulo 5, Ele é o adorado e digno de louvor. A questão aqui não é se o ser humano é capaz de reconhecer a Deus. A questão de Eclesiastes não é que falta ao ser humano que ele olhe para o céu e reconheça que existe um Deus, não. A questão de Eclesiastes é se o nosso coração fundamentalmente, sabendo que Deus é Deus, está no trono e conduz todas as coisas, se nós somos capazes de nos submeter à vontade dEle, para que haja sentido nas nossas vidas. Por quê? Somente quando o homem descobre que ele é totalmente incapaz de subverter as regras de Deus sobre este mundo, é que de fato ele vai se encontrar de joelhos na magnitude da revelação do Senhor. Para finalizar a parte inicial do panorama, algumas coisas importantes sobre este livro também. Quem escreveu Eclesiastes? Não responda rápido, porque você pode me dizer Salomão, e essa é uma pergunta que há milhares e milhares de anos ninguém tem bem a resposta. No versículo de número 1, nós vamos ver logo no começo, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Todos em um primeiro momento vão dizer, então foi escrito por Salomão, não é? Mas na verdade é que existem tantos ensinamentos de sabedoria em Eclesiastes que datam de diferentes épocas ao longo de toda a história, que os estudiosos acreditam que Eclesiastes foi escrito por pelo menos 9 autores. Mas ao longo dos estudos mais modernos, isso caiu um pouco de uso, e hoje já é muito comum em todos os estudos bíblicos e teológicos que Eclesiastes foi escrito por um único autor. Só que é bem provável que esse autor não tenha sido Salomão, porque ele não se identifica, diferentemente de Provérbios, em que ele se identifica como o próprio Salomão. Então esse é um primeiro motivo. E quando você diz, olha, mas aqui ele está dizendo que ele é filho de Davi e rei de Jerusalém, é porque antigamente era muito comum, em relação a livros de sabedoria, que muitos sábios de várias épocas usassem pseudônimos ou epígrafes salomônicas para que a sua carta, o seu livro de sabedoria fosse lido de uma forma que as pessoas aceitassem bem. Então é muito provável que não foi Salomão que escreveu, principalmente porque o período tratado em Eclesiastes é um período econômico ruim. Você vai ver que a quem este livro está endereçado e com quem ele está conversando,
As pessoas se preocupam muito com a economia, com riquezas e com a situação do mundo, o que não acontece durante o reinado de Salomão. O reinado de Salomão foi um reinado próspero, um reinado rico, de grande estabilidade financeira, econômica e comercial. Mas o motivo de que não tenha sido Salomão que tenha escrito esse livro. E muito provavelmente também, esse livro não foi escrito para todo o povo de Israel, mas para pessoas que tinham muitas posses. E você pode me dizer como que esse livro então pode se aplicar a nós, que temos realidades tão diferentes e não temos muitas posses? Porque na verdade ele não foi escrito por causa da quantidade de recursos que as pessoas tinham, mas por causa da intenção do coração das pessoas de possuírem as coisas que achavam que eram necessárias para que fossem felizes, seguras e tivessem paz. Então se adequa a todos. Eu digo isso porque no versículo 3 do capítulo 8, ele vai dizer que a pessoa que está ouvindo a sabedoria de Eclesiastes, ela está na presença do rei. E somente os aristocratas é que tinham autoridade para estar na presença do rei. Então muito provavelmente esses eram os endereçados. Por fim, o assunto principal de Eclesiastes então é sobre um homem que enxerga como a vida é inútil, independente de qualquer coisa. Este homem não é um homem incrédulo. Este homem, como todos nós que estamos aqui nesta noite, é um homem que crê em Deus. Então quais são as observações deste homem em Eclesiastes? As observações deste homem talvez sejam muito parecidas com as nossas observações na vida. Tudo que está escrito aqui através do pregador é a observação de um homem que crê em Deus, sabe que Deus existe, sabe que Deus é soberano e Ele determina tudo abaixo do céu e acima da terra, sabe que Deus é todo poderoso, sabe que Deus faz milagres, sabe que Deus abre e fecha portas, ele não nega nada disso. A única coisa que mostra a personalidade e o caráter deste homem, é que este homem, apesar de saber que Deus é tudo isso, e pode fazer tudo isso, ele vive desta maneira: Deus, eu não tenho tempo para orar tanto, buscar tanto a sua face e conhecer a tua vontade. Então, deixa que eu faça o meu corre aqui na terra e eu espero que o Senhor abençoe tudo que eu fizer. O livro de Eclesiastes é de um homem que conhece a Deus, reconhece o Senhor e o seu poder, mas está vivendo a sua vida do seu jeito, porque ele não tem tempo para esperar que Deus faça o que deve ser feito, nem para se dedicar à vontade de Deus, e daí ele espera de que alguma maneira Deus tenha misericórdia dele e realize os desejos do coração dele. Eclesiastes trata de um homem que não entendeu as regras do jogo, porque ele não entendeu que o pecado é que determinou toda a nossa escravidão neste mundo. Não é assim que funciona, porque assim é fácil, ainda que tenha muito esforço, mas é ainda mais inútil, porque mesmo Deus estando lá, eu estando aqui, correndo para tentar resolver as minhas coisas e clamando para que de alguma forma Deus me abençoe e permita que eu alcance aquilo que o meu coração deseja, quando tudo der errado, ou quando o meu burro der nas águas, é com ele e dele que eu vou reclamar, como se ele não tivesse feito nada. Nesta noite, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, eu quero falar sobre uma ode à graça. Entendendo todo esse panorama geral do livro de Eclesiastes, os 11 primeiros versículos que nós acabamos de ler há poucos minutos atrás, parecem ser um homem desiludido e pessimista, mas nunca se esqueça que este pregador que vos fala no livro de Eclesiastes está dando uma risada irônica, e nós precisamos ajustar as lentes para que daqui para frente, nas próximas semanas, também consigamos compreender tudo o que as Escrituras dizem através de Eclesiastes, e para que nós posicionemos bem essas lentes diante dos olhos do nosso coração, nós precisamos compreender aonde eu encontro graça no meio de tanta desgraça. Ode é um poema lírico e alegre, que não se parece muito com esses 11 versículos que nós acabamos de ler. Não parece que há tanta alegria, não parece que há tanta festividade, mas será que eu não preciso ajustar a visão neste estereograma para que eu consiga enxergar a revelação da palavra? E aqui nós vamos mergulhar no texto e entender o que o Senhor tem a dizer para você, para que a partir do que for revelado através das Escrituras,
você possa sair daqui nesta noite, e desta noite, de uma vez por todas, contemplando a vida no mundo como uma ode, um poema lírico de celebração a Deus. O versículo de número 2 vai dizer: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade no hebraico deste texto significa revel. Revel é uma palavra que significa literalmente vapor, suspiro, efêmero, sopro. É como uma fumaça que você vê e logo desaparece. Isso é o que ele está querendo chamar que tudo é vaidade. Ele está dizendo que tudo é como um vapor. E já nessa primeira palavra, vaidade de vaidades, nós podemos compreender como Eclesiastes compreende toda a história, a narrativa bíblica. Porque a palavra revel é a base para um nome que você conhece muito bem. Aquele que foi o primeiro homem a ser assassinado no mundo, Abel. Abel, na tradução do hebraico original, significa Havel. Havel vem de revel. E quando nós vemos o pregador de Eclesiastes, o mestre, o professor de Eclesiastes, iniciando este livro dizendo vaidade de vaidades, é como se ele estivesse contando a história do mundo, a partir da perspectiva daquele momento do mundo. É como se ele estivesse dizendo: tudo que nós estamos vivendo agora é fruto da queda de um homem que pecou contra a santidade de Deus. Abel, vapor, como um vapor Abel passou, como um vapor Abel sumiu. Ele era bom, ele era temente a Deus, mas o pecado estava no mundo e ele foi assassinado. Na mesma rapidez em que Abel nos é apresentado como alguém que oferece alegremente um sacrifício a Deus, na mesma rapidez, em poucos versículos, Caim o assassina no campo. Porque não importa o quanto nós sejamos bons, ou o quanto você julgue que é honesto, e o quanto você faça tudo certo para que tudo dê certo, você é um vapor. Você hoje está e amanhã pode não estar mais. Assim como Abel representa esse vapor que veio e logo passou, nós somos esse vapor que logo passaremos e não temos em nós substância alguma. O pecado é que tem dado a tonalidade no mundo desde que o mundo é mundo. Não adianta você se converter achando que isso vai mudar o mundo, mas a esperança vem por meio de alguém que de fato possa transformar um vapor, como nós, em algo que de fato tenha substância. Vaidade de vaidades, vapor de vapor. Vapor é algo que você não consegue segurar com as mãos. Todos nós aqui, quando crianças, ou talvez escondendo prazeres ocultos enquanto adultos, temos a vontade de pegar a nuvem, não é? Quando você voa de avião e você fala: nossa, como deve ser passar a mão na nuvem? É vapor. Parece que tem substância, mas não tem. Parece que tem sentido, mas não tem. E o pregador está dizendo: tudo é vapor, tudo é inútil, nada se apreende, nada se segura. E ele continua dizendo no versículo 3: que proveito alguém tem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? E aqui proveito significa literalmente lucro. Que lucro nós temos do nosso trabalho? Que lucro nós temos dos nossos sentimentos empenhados às pessoas que nós amamos, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos amigos? Que lucro! Porque, portanto, amar os seus filhos, você não pode preservar-lhes a vida eternamente. De tanto amar o seu cônjuge, você não pode garantir que receberá tudo na mesma medida. Não há lucro, não há proveito de nada que nós fazemos, nada muda. Porque por mais que você ganhe e tenha momentos maravilhosos com a pessoa que você ama, por mais que você tenha resultados excelentes como fruto do seu trabalho, sempre, inevitavelmente, você vai passar por perdas e por sofrimentos. Você pode alcançar o maior ganho da sua vida, quem você ama vai morrer. Você pode ter o maior sucesso no seu trabalho, você vai ter algum fracasso e alguma pessoa vai conseguir arrancar a sua paz em determinado momento. Você pode ganhar muito dinheiro e ser muito rico, mas obrigatoriamente você vai perder a sua liberdade. Você pode ganhar tudo e mais um pouco, mas você vai ser ceifado pela morte, isso é inevitável. Você pode ter um momento
momento de lazer maravilhoso, conhecer países por todo o mundo, mas o tempo que você tem para descansar nunca será maior do que o tempo que você tem de trabalhar e de se empenhar. Mateus 16, 26, o Senhor Jesus diz: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Tudo que você é capaz de ganhar neste mundo consegue manipular a sua alma, manipular as suas intenções, manipular os seus desejos e em certa medida até te satisfazer, mas elas não são capazes de segurar a sua alma para que ela não seja destruída, porque a sua alma é revel, a sua alma é vapor. Isso revela que todas essas coisas, então, que nos parecem lucro, também não passam de suspiro e de vapor. Nada apreende a alma. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: aonde você lucra na sua vida? Qual que é o lucro da sua saúde? É bom cuidar do corpo, é bom se alimentar bem, é bom fazer exercício físico, é bom você saber que, tendo todas essas rotinas tão importantes para o seu corpo, você pode viver talvez 70, 80 anos sem uma doença grave ou crônica, mas você não pode garantir que você não vai perder sua vida num acidente. Você não pode garantir que você não vai ser assaltado e alguém vai arrancar sua vida com uma arma de fogo. Não há lucro na vida. Por mais que nós busquemos, não há proveito para que nós lucremos. Nada sobra, nada muda. Eu te disse que a um primeiro momento poderia parecer pessimista. Eu te disse que em um primeiro momento isso poderia te gerar conformismo, revolta ou qualquer outro tipo de sentimento. Mas lá em Filipenses, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer: alguém que compreendeu que é vapor e suspiro, que não há nada que busque, que possa lhe fazer suficiente ou lhe trazer segurança, quando ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Deus. Sabe o que era lucro para Paulo? Todo conhecimento e entendimento, toda a sabedoria que ele conquistou, aquilo que poderia ser importante para a sua piedade, para a sua religiosidade. Ele disse: tudo que eu conquistei, tudo que me era lucro, eu considerei perda. Na verdade, considero tudo como perda, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu quero te dizer que quanto mais nós buscarmos uma vida lucrativa na terra, achando que enquanto eu estou buscando lucro da maneira correta, na minha saúde, nos meus relacionamentos, nos meus interesses profissionais, Deus está do alto abençoando, eu quero te dizer que nada vai mudar, porque tudo debaixo do sol é igual. E isso deve nos despertar um desejo de algo que de uma vez por todas seja definitivo. E o que é definitivo? A única coisa definitiva que existe entre o céu e a terra se chama a graça completa de Deus em Cristo Jesus. A graça de Cristo nos faz olhar para essa inquietação que o pecado nos dá, de tentar sair do ciclo monótono de que acontece igual todos os dias e querer viver algo novo nesta mesma conformação cíclica. Ainda que repetitivo, eu quero te dizer, talvez você esteja buscando algo novo, algo diferente, ou como dizem as pessoas quando passam por uma tristeza e uma perda profunda: eu preciso de novos ares. Ou quando o trabalho não vai bem, eu preciso de novas oportunidades. Não, você não precisa de coisas novas, porque não há nada que no mundo exista que já não tenha existido. O que você de fato precisa é que aquilo que você faz, ainda que de modo repetido, seja feito de modo que não seja vão. Você precisa fazer algo que não seja um vapor que desaparece. Para isso, aquilo que você faz precisa encontrar propósito em quem tem substância. E a substância de Deus é a graça de Cristo Jesus, para que tudo que eu vier a fazer, eu encontre sentido e satisfação em Deus, de ter a certeza de que a graça de Deus comigo não foi em vão, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículo de número 10, e como ele diz em 1 Coríntios 15, versículo de número 58, portanto, meus irmãos amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Preste atenção, não corra atrás do revel, da vaidade, do vento, mas em tudo aquilo
no que nós fazemos de forma vaidosa, cíclica e repetitiva, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Porque no Senhor encontramos aquilo que buscamos nos relacionamentos e aquilo que buscamos no sucesso profissional. Encontramos o dinheiro que não me precisa ser um lucro, porque eu me lucro no Senhor quando eu conheço a verdade da palavra. Eu me comunico com os meus irmãos que creem em Cristo Jesus e a minha vida deixa de ser um vapor a ponto de desaparecer, mas ganha substância da graça para que eu viva a minha vida comum, vulgar e ordinária debaixo do sol, cheia da graça de Deus, revelando-me o conhecimento de Cristo Jesus, para que eu permaneça. Se não houver esta consciência em nós, nós vamos ter esperança para esta terra, para este mundo, e isso também é inútil. Mas há um jeito de que tudo que nós fazemos neste mundo venha produzir um peso eterno para nós, um peso que vapor, vaidade, Hevel não pode ter. Se por meio de Cristo fizermos, sob os seus conselhos, e aqui você precisa contemplar que talvez o que falte a nós são os conselhos do Espírito Santo de Deus, mas os conselhos do Espírito Santo de Deus que vêm das Escrituras, da oração, da comunhão, da pregação da palavra, eles não são dados passivamente, até que você entenda que está submisso às regras de Deus e que é debaixo da vontade dele que se encontra um propósito para viver. Ele segue dizendo no versículo de número 4: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, volta ao seu lugar, nasce de novo, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Novamente o versículo 4: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Sem a consciência de que em nós não há substância alguma, se não houver a substância do Cristo que encarnou, em um corpo que aparentemente é um corpo como o nosso, um corpo de vapor, um corpo de vaidade, mas que pela graça de Cristo ao ressuscitar, Ele revelou que a fé traz a substância da graça àquele que crê. Se não houver esta compreensão em nós, nós vamos sempre achar que é possível mudar o ciclo da história. Deixa eu dizer para você que você não é o Doutor Estranho da Marvel. Você não é o Doutor Destino dos quadrinhos, que você consegue pensar em 1000 possibilidades e mudar a forma como o mundo funciona para te favorecer. Quando o pregador diz geração vai, geração vem, mas a terra permanece, ele está querendo dizer de uma vez por todas: pare de achar que você é o bilhete premiado da sua vida. Pare de achar que você é o bilhete premiado da sua família, quando você diz: não, eu sou de uma geração diferente, o que ninguém na minha família conseguiu, eu serei capaz de alcançar. Não vai, não há nada de especial em você, você não é importante como pensa que é. Isso também é trazido às vezes para dentro de um ambiente eclesiástico. Nós somos a geração que vamos mudar o mundo. Nós temos que ter a intenção de que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho, claro que temos. É importante que nós tenhamos a intenção de que esta verdade alcance mais e mais pessoas, mas essa não é uma obra realizada por você. Nós precisamos entender que toda a criação está submetida à vaidade. E quem você acha que é para estar fora da criação, que está submetida à vaidade do pecado, para achar que vai ser capaz de fazer algo diferente na sua vida, estimulado pelo desprezo do seu pai, estimulado pelo desprezo da sua mãe, estimulado pela forma como as pessoas te enxergam, e você diz: não, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou provar para as pessoas. Você vai provar para as pessoas que todo mundo alcança, cai, morre, não há nada debaixo do sol que seja novo, tudo é vapor. Tiago 4, versículo de número 14, nós somos como uma neblina, tudo é passageiro, todos os rios correm para o mar, versículo 7, e o mar não se enche, não se transborda, nada acontece, nada muda. Então isso é inútil? Não é inútil, se você entender que não há em você nada de novo que possa fazer algo novo na terra,
pois só há alguém que carrega novidade de vida, e este é o próprio Cristo. Nós podemos frutificar em Cristo, porque a realidade de Cristo Jesus em um corpo humano como o nosso é a realidade da glória de Deus, aonde Ele restaura as nossas vidas, para que neste mundo de vaidade e passageiro, a nossa expectativa não seja por aquilo que os nossos olhos veem, e nem a tentativa de transformar o que os nossos olhos conseguem enxergar agora, porque só Cristo em nós nos dá a esperança de que esta glória um dia vai restaurar todas as coisas, e não será como um vapor passageiro. Nele eu permaneço, nele eu frutifico todos os dias, vivendo a mesma vida debaixo do sol, mas uma vida que se renova nas novidades de Cristo, porque a obra é dele. Ele opera tanto querer quanto efetuar. Ele iniciou a obra e ele vai concluí-la. Portanto, o meu trabalho é crer e viver no ciclo da vida, em um mundo decaído, crendo que ainda que eu faça as mesmas coisas, é Deus que opera novidade de vida em todo aquele que nele foi sepultado e com ele ressuscitou. Nós estamos vendo a tristeza neste dia de domingo de pessoas tentando mudar uma realidade. Pessoas depredando patrimônios públicos, exercendo o que é chamado de direito, e aqui eu não levanto um embate político de posição de A ou de B. Aqui eu estou dizendo que a palavra de Deus está dizendo: nenhum de nós é capaz de mudar nada. E quando eu digo mudar nada, eu não estou dizendo que as nossas atitudes não têm efeito na vida, óbvio que elas têm, mas o resultado será sempre os mesmos resultados de sempre. Porque nós estamos em um mundo que carece da graça de Deus. Nós só veremos todas as coisas feitas novas e plenamente vivas quando o Cristo, no qual temos a expectativa de não sermos mais o vapor da vaidade, se manifestar de uma vez por todas. É nele que esperamos, é por ele que vivemos e é dele que nós dependemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que elas se fizeram novas. Versículos 5 e 6 que nós acabamos de ler: o sol se levanta, o sol se põe, ele volta ao seu lugar, onde nasce de novo, o vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Nada muda. Adianta fazer algo novo? Você vai ouvir aí pela internet os coaches, não é? Os life coaches, os coaches de vida, dizendo o seguinte: e como você quer novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas, não é? Essa frase é clássica. Você precisa fazer coisas novas para ter novos resultados. Mas na verdade, com Cristo, é justamente fazendo as mesmas coisas todos os dias e dependendo dele, reconhecendo que neste mundo caído nada temos o que fazer, porque tudo está debaixo da ordem do Senhor, e no momento certo, no seu segundo advento, ele destruirá todo o governo e todo aquele que foi contra o Senhor, e então restaurará tudo. Até lá, é fazendo as mesmas coisas que nós teremos resultados diferentes. Sabe como? Confiando na novidade plena de vida. Como eu disse, dele é o querer, dele é o efetuar. Ele começou e a obra ele mesmo completará. Ele viveu neste mundo vaidoso e ele não foi vapor, porque nem a morte, o fim de todos os que ganham e tentam buscar lucro, nem a morte foi capaz de destruí-lo. Por quê? Porque a vida de Cristo não era a vaidade do mundo, a vida de Cristo era o Santo Espírito, o mesmo que o ressuscitou de dentre da morte. E por isso eu digo a você nessa noite, esta é a boa notícia: este Espírito invadiu o sepulcro, ressuscitou a Cristo Jesus, para que todos nós também compartilhemos e desfrutemos da graça dele. Nós não seremos mais o vapor da vaidade, e quando nós passarmos, cremos que como ele ressuscitou, com ele também ressuscitaremos. Ele segue dizendo então no versículo 8 e 9: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. E aqui o pregador começa a nos trazer um cansaço no seu texto. Ele começa a nos trazer uma ansiedade aparente de que nós vamos fazer e vamos acordar amanhã, e vai ser mais uma semana, e vai ser mais um dia, e nós vamos fazer as mesmas coisas. E quando o que é novo se revelará? O que é novo foi revelado. Cristo não estalou o dedo do céu
e fez cair pó de ouro sobre nós. Não, Ele encarnou na realidade do mundo decaído. Ele nasceu, como diz a palavra em Gálatas, capítulo de número 4, nascido de mulher sob a lei. O próprio Deus se submeteu às regras que regem este mundo decadente. E ainda assim Ele mostrou ser capaz que pela graça do Espírito Santo de Deus, se subsiste em um mundo cíclico, sem que a rotina destrua a esperança de quem tem feito através da minha contente devoção coisas novas. Versículo 8 e 9 vai falar de canseira, de enfado, de movimentos cíclicos, porque preste atenção comigo, desde que o mundo é mundo, livros são escritos, filosofias são criadas, músicas são compostas, poemas são escritos, e isso não para. Você entra num aplicativo de reprodução de música, ou você entra num aplicativo de reprodução de vídeos, e ali tem milhares e milhares de músicas e vídeos todos os dias, falando sobre amor, falando sobre dor de cotovelo, falando sobre ciúmes, falando, nada muda. Os olhos não se fartam, os ouvidos não se fartam, porque o coração está buscando satisfação naquilo que é vapor, nada muda. Os ouvidos querem ouvir canções e poemas, os olhos querem ler livros que vão mudar a sua história de uma vez por todas. Tudo é inútil há séculos, tudo é inútil há milênios. O pecado corrompeu tudo, o pecado tirou a nossa substância, nós somos passageiros. Todas as coisas haverão de passar, mas as minhas palavras não passarão, porque as palavras de Cristo não estão escritas em um livro qualquer. Esta é a revelação do coração de Deus para nós, para que, como você me ouve nesta noite, você consiga ver que nesta vida cíclica, nesta vida rotineira, nesta vida que nos desafia, nos revolta, nos conforma, as lentes da graça nos permitam ver que Deus está nos renovando em tudo que fazemos, com frutos do Espírito. Aquilo que me entristece, me desanima, frutifica em alegria e paz. Aquilo que tenta me tirar do eixo e do centro, me faz ter um olhar generoso e caridoso. Assim amamos uns aos outros, assim tiramos as expectativas do pecado, e assim colocamos no Senhor a certeza de que Ele fidelíssimo tem sido a nós, e que nós retribuiremos esta graça com a nossa devoção completa àquele que comanda todas as coisas. As suas palavras não passarão. Para os olhos sedentos, para os ouvidos sedentos, ou para tudo aquilo que tem fome e sede de coisas novas, as palavras de Jesus alimentam, enchem o coração e trazem a esperança da expectativa de que todas essas coisas passarão, mas esta verdade que nos preenche permanecerá para sempre. Nesta era vaidosa, nesta criação submissa à vaidade, como diz lá em Romanos, neste corpo de vapor, Deus encarna e se torna o caminho para um mundo sem vaidades, para um mundo onde haja substância, onde a vida de Cristo é o nosso anseio. Talvez te pareça sofrível ser cristão, talvez te pareça ser difícil seguir o chamado, porque talvez você esteja querendo separar as coisas. Você queira o prazer daquilo que é vaidade, vapor, e queira que o lucro dos seus esforços estejam lá. Mas quando você se empenha em Cristo, o seu lucro está em conhecê-lo todos os dias e saber que Ele te livra, te protege, te socorre, te alimenta, e esta é a garantia que Ele nos fez: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nada do que vivemos aqui, rotina após rotina, nos deve ser um motivo para pedir algo esplêndido de Deus. O esplêndido de Deus foi revelado em Cristo, e na sua ressurreição confirma que há esperança para nós. O que eu quero te dizer é que então, agora você pode colocar os óculos, as lentes que te fazem ler todo este aparente pessimismo e enxergar como uma ironia de alguém que está brutalmente separado do conhecimento de Deus, ainda que saiba que Deus existe. Você precisa entender que a graça é a lente sobre a realidade da desgraça do pecado. Nós não ficamos inertes, nós não ficamos distantes daquilo que nós sabemos que é pecaminoso, daquilo que nós sabemos que é falho, repetitivo e cansativo no mundo, mas ao olhar com os olhos da graça, nós sabemos que quem faz as regras é aquele que se submeteu a elas, é aquele que venceu as regras do pecado, e é aquele que nos supera
sustenta o suficiente para que nessa comodidade da vida nós dependamos não dos efeitos das nossas mãos, não dos efeitos da quantidade das nossas orações, não da quantidade dos nossos jejuns, mas na fé que nós colocamos que somente Ele renova e faz tudo novo. E é conhecendo Ele que os nossos ouvidos se enchem da sua voz, os nossos olhos se encantam com a sua presença e o nosso coração o busca intensamente para que Ele cumpra em nós os propósitos dEle e não as nossas vaidades, que passarão, em breve, a qualquer momento, passarão. Eu quero te dizer que a graça é a lente sobre um mundo de leis irrevogáveis de Deus, que são um peso para quem não enxerga a substância da graça. A graça é a consciência restaurada para enxergar a vaidade e alcançar a novidade. Nestes 11 versículos, o pregador está querendo que você enxergue a brutal vaidade efêmera, o sopro, o vapor que é viver debaixo do sol, para que você desesperadamente busque numa gaveta da escrivaninha um óculos, e este óculos é a graça, e você veja que realmente este vapor não vale de nada, a não ser para testemunhar que o seu corpo recebe a substância da graça, para proclamar as verdades eternas de quem crê em Cristo. Com Ele será ressuscitado e não deve temer dia após dia, a não ser ter a certeza de que Ele está no trono e diz que faz novas todas as coisas. Vocês lembram-se quando Jesus Cristo olhou para aquela multidão seguindo Ele, e irritadiço Ele vira e fala: até quando eu terei que aguentar vocês, geração perversa? Era como Jesus estivesse dizendo: larga do meu pé, vaidoso. Eu não sou o vapor que você fica tentando agarrar o tempo todo com milagres e respostas. Eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou a resposta para as suas insatisfações. Eu não sou o alívio para os seus desejos. Eu sou a chama para que você deseje a Deus. Jesus estava irritadiço com a vaidade que se enchia no coração daquelas pessoas, a incredulidade que as perseguia, a vida sem Deus. E eu não digo sem Deus como crença, mas sem Deus como soberano, condutor e legislador e restaurador em novidade de vida. A vida sem a submissão às obras de Deus na minha vida, e não nas minhas obras para que Deus abençoe, mas as obras de Deus para que eu cumpra. A vida sem Deus, me revelando as suas obras, ela é cíclica, cansativa, destrutiva e desanimadora. É assim que as pessoas chegam num estágio tão grande de estafa, de dizer: eu não aguento mais servir a Deus, tudo está dando errado para mim, eu não consigo ser santo o suficiente, os meus pecados sempre se vencem, me vencem, é óbvio. Você está correndo atrás daquilo que é vapor, daquilo que passa, daquilo que não pode ser alcançado e que não pode ser guardado. São as intervenções de Deus que fazem todas as coisas novas todos os dias. A cada manhã, as misericórdias se renovam. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem determina a hora que o sol vai se pôr e se levantar? Quem determina a manhã e a noite, senão o Senhor? Ele governa os ciclos e isso não vai mudar. Não fique esperando Deus parar o sol para você, se o seu propósito não for que o nome dele seja exaltado em todos aqueles ao seu redor compreendam que ele é o Senhor. Não fique achando que ele vai parar o sol para você entregar o trabalho no dia seguinte, ou para você concluir o projeto da empresa que vai mudar a sua vida. Não, você está correndo atrás de um vapor, e Deus não vai mudar as regras do jogo. Então você não vai deixar de crer que o Senhor é capaz de fazer aquilo que Ele quer, mas nós devemos de fato nos submeter à sua regra soberana e crer que nessas limitações das mãos de Deus, que nesses impedimentos que o pecado coloca sobre a nossa humanidade, é que a nossa fé faz o milagre acontecer. Sabe qual é o milagre? É aquele em que o dia continua tendo 24 horas, e nessas 24 horas eu desfruto da presença de Deus o máximo que eu desfrutei em toda a minha vida que eu disse que o conhecia. É quando eu digo: Senhor, hoje eu não quero que o dia comece e termine sem que eu veja a beleza da Tua face. Naquele dia você tem um encontro tão poderoso com o Senhor através das Escrituras e da sua oração,
que você compreende que Ele não precisa mudar as regras do jogo, você precisa se submeter a Ele, e que neste mundo de vaidade, é Ele quem faz as coisas novas surgirem de modo surpreendente. Ele faz daquilo que é cíclico e reduzido à sua função, algo novo e surpreendente. Nos Salmos a palavra vão dizer que as árvores se contorcem e dançam, as águas saltam quando ouvem a voz do Criador. Isso é esplêndido e só a graça nos permite ver. Você pode achar que é comum o seu dia a dia, mas quando as lentes da graça estiverem posicionadas nos seus olhos, você vai ver que no seu dia comum, Deus está misteriosamente agindo e o mistério nos foi revelado. Cristo, na sua graça, opera em nós e nos desperta para uma nova visão. O homem nas mesmas coisas busca novidade. Ele não vai encontrar a não ser que Deus possa intervir. O que foi, versículo 9, é o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Não há nada novo debaixo do sol, isso é verdade. E o pregador não está querendo, ao terminar este excerto tão importante dos 11 versículos, ele não está querendo dizer apenas que nada é novo debaixo do sol e que você pare de ler no versículo 11 e fale, tá certo, eu desisto da vida, deixa eu seguir por aqui, não há nada novo debaixo do sol. Ele está querendo que com a lente da graça você não se esqueça que o nosso Deus é o sol da justiça, que o nosso Deus está em um trono acima do sol. De fato, nada é novo debaixo do sol, mas aquele que está sentado no trono está dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Ele é o sol da justiça e Ele está trazendo em suas asas cura e restauração. É nessa esperança que cada dia comum eu vejo Deus fazendo algo novo. Sabe qual é o maior milagre? Eu persevero e permaneço crendo no Senhor, Ele não me abandona, eu não desisto. Este é o maior milagre. Só através da graça nós podemos enxergar Ele. Se Ele é o sol da justiça, o que é a justiça, senão aquilo que realinha o cosmos? O que é a justiça, senão aquilo que lava o pecador e pela inocência de Cristo nos faz livres da culpa? O que é a justiça, senão uma nova vida em que eu viverei do mesmo jeito todos os dias, mas em cada coisa Deus se revelará de uma forma diferente. Ao se revelar neste tempo, nesta lógica limitada pelo pecado, Cristo faz com que o rico ame as riquezas celestiais e faz com que o pobre deseje o suprimento da graça de Deus. Cristo subverte a vida comum, Cristo subverte a vaidade e o vapor. Na desgraça e desinteresse do viver é que eu encontro um caminho para clamar pela graça que me traz sentido. Creia, esta graça que só encontramos em Cristo, que em carne se manifestou, para que em carne como nós somos também vivamos e possamos enxergar com os olhos da graça. Ela não vai mudar o leito, o fluxo dos rios, ela não vai mudar o tempo e as estações, ela não vai mudar a direção para a qual o mundo caminha e a qual o pecado a delimitou, até o dia em que Ele se manifestar através dos filhos, e toda a criação que está submetida à vaidade seja livre de uma vez por todas, para que brilhe a glória do excelso Rei, que governará em corpo vivo na terra, e nunca mais haverá vaidade. Nós encontramos prazer no controle de Deus e não no nosso. Versículo 11, já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Nós estamos sendo lentamente apagados. Enquanto você vive, o que você fez já é esquecido. Se os seus pais vão ficando mais velhos, e as pessoas que te conheceram na infância também, e elas vão aos poucos morrendo, já não há mais ninguém para lembrar o que você fazia de engraçadinho até os 3 anos de idade. Já não há ninguém para dizer quais foram as primeiras palavras que você disse naquele dia específico. As memórias se vão. Enquanto você está vivo, você está sendo apagado. Você é como um vapor numa xícara de café, em que você saboreia o prazer do café, sente o cheiro do café, mas na verdade tudo aquilo passa tão rápido, como o vapor que saiu daquela xícara esfria tão rápido. E aí?
O que você espera de Deus para um mundo tão vaidoso como este? O que você espera dessas vaidades? Porque de uma coisa eu tenho certeza: a última das vaidades é aquela que nos conduz à morte. E quem é vapor, a morte não consegue se apreender dela. Então a alma fica livre para nunca encontrar descanso em Deus, a não ser na morte. Mas o vapor que encontra a substância da graça sobe como um aroma de libação do sacrifício final, que agrada o aroma às narinas de Deus, e a sua substância se encontra na promessa eterna de um renovo pleno da ressurreição, em que valeu a pena viver e perseverar em um mundo tão péssimo e destituído pelo pecado, mas onde as lentes da graça nos fizeram enxergar as intervenções diárias de Deus e ali exaltar este Deus soberano que está presente em todos os momentos. Você pode me dizer que algumas pessoas podem resistir por 100, 200 anos, mas preste atenção. Se você se lembra de Dom Pedro, de Pedro Álvares Cabral, de diversas outras personalidades da história, você lembra porque eles se tornaram marcos no que foi feito. Mas nenhum de nós, nem mesmo aqueles que escreveram sobre eles, sabem ao certo o que eles sonharam, o que eles amaram, o que eles desejaram, o que eles queriam de fato construir e quais eram as suas carências. Porque somos vapor. Essas pessoas no máximo viraram pinturas de parede e tudo segue sendo a mesma coisa. Nós podemos dizer, olha, o mundo está mudando, não é? As mulheres estão sendo menos oprimidas, os movimentos sociais têm feito algum efeito. Tudo fingimento. O mundo não muda, ele se adapta, mas o pecado continua subjugando as pessoas com a diferença que fazem umas das outras, porque só em Cristo somos feitos um, igual ao outro para a glória de Deus. Se você nesta realidade passageira, vaidosa, de vapor, consegue vislumbrar com alegria e satisfação e ainda ter alguns momentos de felicidade, eu quero dizer, o que será que você não pode experimentar a partir de hoje, através da graça de Cristo? O que você não pode experimentar através das lentes que fazem com que o vapor deixe de ser a sua perseguição principal, e que você deixe de correr a sua vida e fazer as suas coisas aqui na terra, esperando que Deus te abençoe lá do alto, mas passe a olhar para aquilo que não passa e que tem substância. Feche a porta do seu quarto e queira conhecer a face do Senhor. Abra a palavra de Deus e que ela se revele. Isso será alimento para a sua vida. Isso será alegria para o seu casamento. Isso será sustento para a sua família. E você deixará de buscar naquilo que é final, o vapor, a família em si, o casamento em si, como algo que você consiga trazer sentido. Cristo é o sentido daquilo que é vapor, para que tenha peso suficiente para perdurar eternamente em nossos corações. O sermão dessa noite é para você, que talvez sem perceber, esteja vivendo uma vida de vaidades, e vaidades não são riquezas e luxo, mas aquilo que é passageiro, que eu quero insistir, que não seja tirado de mim, como se o sentido da vida fosse embora caso eu perca, não. Lembre-se, Deus quer que você pise no chão da realidade do mundo, que está regado de sangue, lágrima e suor, mas que enquanto você pisa nesse chão, com os olhos da graça, você veja que não é o sofrimento e nem os ganhos extremos que vão preencher o seu coração da satisfação que só se encontra em Deus. É na vida vulgar e comum, é vivendo o dia a dia ao lado de Cristo, para que a vontade dEle revele as obras que eu devo cumprir, e eu cumpra com diligência, dia após dia, vendo as suas intervenções como novidade de vida, que me farão permanecer e prevalecer, sem grandes apoteóticos milagres, mas com os milagres de compreender como, onde Deus opera na minha vida, me sustenta e fala ao meu coração, e em tudo me permite agradá-lo, sendo quem sou, não crendo que mereço mais do que devo, ou que sequer mereço algo, mas que o que Ele me deu sem merecimento, me é suficiente
para que neste mundo em que não há nada de novo debaixo do sol, este seja o conflito de quem não teme a Deus. Aquele que não teme a Deus verá em nós, os que tememos ao Senhor, prazer em viver a vida comum, porque nós, com os olhos da graça, conseguimos enxergar as intervenções de Deus todos os dias e perceber que de fato Ele tem feito novas todas as coisas, e eu não preciso forçar portas emperradas. Eu não preciso pedir que o Senhor quebre muralhas para que eu entre em novidade de vida. Eu estou nele, Ele está em mim. E o maior paradoxo da vida cristã é, num mundo decaído e decadente, ver que há sempre novidade de Cristo no meu coração, no meu sorriso e na minha alma, e nele eu tenho paz. Você pode se colocar no seu lugar de pé? Soberano Deus e eterno Pai, neste mundo de vaidades, como um sopro e um vapor passageiro, nós olhamos a partir de hoje, com aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, com a certeza de que somos pecadores tão medíocres, que enxergamos nesta realidade algo que ainda possa nos dar esperança. Nós achamos perda de tempo ou empenho de tempo demais buscar a Tua face, ouvir a Tua voz, e nós, enquanto buscamos as nossas próprias intenções, queremos que ainda assim o Senhor fale conosco e nos direcione, quando na verdade este é o maior confronto que podemos fazer a um Deus que quer nos trazer a substância da graça, enquanto nós estamos buscando o vapor da nossa bondade e integridade, que não podem fazer nada por nós, porque não somos santos e justos como o Senhor é. Mas como diz a Tua palavra, nós não queremos, ó Pai, nós não queremos nos queixar, nem nos rebelar, nem nos revoltar com a vida comum, mas é na realidade da vida comum que queremos enxergar a realidade da graça verdadeira, que nos faz olhar para as obras repetitivas e nos lembrar que o nosso lucro não está no que ganhamos através do que fazemos, mas em conhecer o Senhor, e aquilo que nós fazemos é a menor parte da nossa vida, porque na verdade o desejo de fazer de modo que o Senhor se revele a nós, permite que haja algo novo todos os dias, porque Teu é o querer e também é o efetuar. Pai, nós nos submetemos à Tua autoridade, à Tua vontade, porque assim como debaixo do sol não há nada que mude, não há nada de novo, não há nada de especial em nós, nós nos submetemos àquele que pode, através das suas próprias regras, agir de modo a fazer com que a sua presença e a sua companhia nos seja suficiente e plena para sempre. Tira de nós toda a vaidade, tudo aquilo que é passageiro, tudo que é como um vapor que não pode ser apreendido, e nos esconda em Cristo, aonde o mal não pode nos achar, aonde as tentações não podem nos tragar, nem nos envolver de modo sedutor, mas para que nós cumpramos a Tua causa e vivamos cheios da substância do Senhor, certos de que não passaremos, mas nele morreremos e com ele ressuscitaremos para a glória de Deus Pai. Nós cantamos esta ode à graça de Cristo, enquanto enxergamos a desgraça do pecado, podemos louvar como um poema lírico entoado: soberano e santo é o Teu nome em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.